Hoje a gente vai conhecer a incrível equipe de limpeza do nosso corpo, o sistema urinário. A resposta está toda no sistema urinário. Bora entender como essa rede inteligente funciona. Basicamente, são 4 partes cruciais, e cada uma delas tem um trabalho bem específico, viu? Começando pelas estrelas do show, os rins. São eles que fazem a filtragem mais pesada. Pensa só, os rins filtram cerca de 180 litros de fluido do nosso sangue, todos os dias. Isso é tipo 20% de todo o sangue que o coração bombeia por minuto. E cada rim tem mais de 1 milhão de pequenas unidades, os néfrons, fazendo esse trabalho. Mas não é só filtrar, não. Eles são verdadeiros multitarefas, essenciais para o equilíbrio de tudo. De tudo que é filtrado, quase tudo é reaproveitado. Só o que não serve vira urina. Ok, a urina está pronta. Agora, ela começa a jornada para sair do corpo. Olha só o caminho. Primeiro, ela desce pelos ureteres. Pense neles como 2 estradas de mão única bem eficientes. Daí, a urina chega na bexiga, que é tipo uma bolsa que guarda tudo até a hora certa. A porta de saída é a uretra, e a diferença de comprimento é um fator anatômico importante. Então é isso. Essas 4 partes trabalham juntas num sistema super eficiente, com papéis vitais. Ou seja, não é só jogar o lixo fora, é manter o equilíbrio químico que nos deixa saudáveis. Fica a reflexão. Como é que esse trabalho tão quieto e constante sustenta nosso bem-estar geral? Olá! Hoje a gente vai explorar um dos sistemas mais incríveis e essenciais do corpo humano, o sistema urinário. Pensa nele, sabe, como uma verdadeira usina de purificação que trabalha sem parar 24 horas por dia para manter tudo funcionando direitinho. E para a gente começar, já fica a pergunta: como é que o corpo dá conta de processar 180 litros de líquido todo santo dia? O número é esse mesmo, parece um absurdo, né? E a resposta para essa pergunta está toda no trabalho fantástico do sistema que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Para entender o sistema urinário, o melhor jeito é imaginar uma jornada, um caminho que os fluidos percorrem dentro da gente, passando por várias estações de tratamento super especializadas. E olha só, essa jornada tem 4 paradas principais. Primeiro, os rins, que são as fábricas de urina. Depois, vem os ureteres, que funcionam como os transportadores. A terceira parada é a bexiga, que é tipo um reservatório. E por fim, a uretra, que é a via de saída. Parece simples, mas cada etapa é crucial. Agora, vamos focar nos grandes protagonistas dessa história toda. Os rins. Eles não são só uma parte do sistema, não. Eles são o coração de toda operação, os verdadeiros filtros mestres do nosso corpo. Mas o que são os rins exatamente? Bem, são 2 órgãos com formato de feijão que ficam ali na parte de trás do abdômen. Cada um tem mais ou menos uns 12 centímetros. E a missão principal deles é uma só: filtrar o sangue, o tempo todo, sem descanso. E o mais interessante é que a função dos rins vai muito, mas muito além de só fazer xixi. Eles são verdadeiros maestros do corpo. Filtram o sangue, claro, mas no processo eles também decidem o que é importante e precisa voltar, como vitaminas e água. Eles jogam fora o que não serve, regulam todo o equilíbrio químico e, pasmem, até produzem hormônios que controlam a pressão arterial. É um trabalho de uma complexidade impressionante. E para ter uma noção real do tamanho desse trabalho, vamos dar uma olhada em alguns números. É aqui que a gente vê o quão poderosos os rins realmente são. Os dados são de cair o queixo. 180 litros. Essa é a quantidade de líquido que passa pelos filtros dos rins por dia. Essa filtragem toda acontece dentro de uns vasinhos minúsculos chamados glomérulos. É um volume gigantesco sendo processado por órgãos tão pequenos. E tem mais. A cada minuto, 20% de todo o sangue que o coração bombeia vai direto para os rins. Isso mostra a prioridade altíssima que o corpo dá para essa função de limpeza. É um fluxo de sangue constante e imenso. Mas como é que eles dão conta de tudo isso? A resposta está nos néfrons. Cada rim tem cerca de 1.250.000 dessas microunidades de filtragem. São como pequenos operários super eficientes fazendo todo o trabalho pesado de filtrar e reabsorver. Certo. Depois que os rins fazem esse trabalho espetacular de filtragem, o que acontece com a urina que foi produzida? Vamos seguir o fluxo para a próxima etapa e ver como esse líquido é levado para fora do corpo. A urina sai dos rins e entra nos ureteres.
Eles são basicamente dois tubos musculares com uns 24 a 34 centímetros, que funcionam como dutos, levando a urina ativamente para o seu próximo destino. E o próximo destino é a bexiga. A gente pode pensar nela como uma bolsa muscular, que serve de reservatório temporário. Ela guarda a urina de forma segura até a hora certa de eliminar, e essa capacidade dela de esticar e encolher é o que a torna tão eficiente. Por fim, chegamos à uretra, o canal de saída. E aqui tem uma diferença anatômica bem marcante. No corpo feminino, a uretra é bem mais curta, coisa de 3 a 5 centímetros. Já no masculino, o caminho é bem mais longo, com cerca de 20 centímetros, porque passa pela próstata e pelo pênis. Ao final dessa jornada toda, fica bem claro, né? A gente não está falando só de eliminar resíduos. A gente está falando de um sistema projetado nos mínimos detalhes para manter o equilíbrio perfeito do nosso ambiente interno. O ponto principal é esse. O sistema urinário é um mestre em manter a homeostase. Essa palavra pode parecer complicada, mas significa, basicamente, equilíbrio interno. Ele regula o volume dos líquidos, a química do corpo, o pH, tudo com uma precisão cirúrgica. Manter essa estabilidade é a base da nossa saúde. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se esse sistema é o grande especialista em manter o equilíbrio do corpo, o que acontece quando esse equilíbrio se perde? O que acontece quando essa balança tão delicada é perturbada? Fica aí uma coisa para a gente pensar sobre a importância de cuidar bem dessa usina de purificação que todo mundo tem. O que acontece dentro dos rins? Vamos dar uma olhada nesse universo fascinante. Pois é, o número é alto. 12% da população vai passar por isso em algum momento. E a dor? De onde vem essa agonia toda? Para entender, a gente precisa olhar a anatomia do rim. Ok, começando nosso tour pelo rim. A estrutura dele é incrível, sério. É como se fosse uma fruta, sabe? Tem a parte de fora, o córtex, e a de dentro, a medula. Na medula ficam as pirâmides cheias de túbulos. É ali que o trabalho pesado da filtragem acontece. E bem na pontinha da pirâmide, na papila, é onde a urina começa a pingar. É o início de tudo. Daí, a urina segue por uns canais, tipo um funil, até chegar na pelve renal. Certo. E o sangue? Como ele chega ali para ser filtrado? Vamos seguir essa rota. A artéria renal se ramifica numa rede super complexa. Assim, o sangue chega em todo lugar. E olha que interessante, 90% do sangue vai para o córtex. É lá que a mágica acontece. Beleza? Já entendemos a estrutura. Agora, e quando o sistema dá problema? É tipo quando a urina fica muito concentrada, os minerais que estão ali começam a formar cristais. E o problema é que esses cristais, as pedras, podem entupir o sistema. É como um cano entupido. Esse entupimento causa a tal da cólica renal. É o alarme do corpo gritando que tem algo errado. E não é só um tipo de pedra, não. Elas se formam com minerais diferentes. A maioria esmagadora, 75%, é de oxalato de cálcio, disparado o tipo mais comum. Mas como uma coisinha tão pequena causa uma dor tão grande? Vamos seguir o caminho dela. O problema de verdade começa quando a pedra entra no ureter. É um tubo bem apertadinho. E nesse caminho, existem 3 pontos bem estreitos. São os lugares mais prováveis para a pedra enroscar. Entender tudo isso mostra como os rins são complexos. Fica a pergunta: como proteger melhor esses filtros? Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por um dos órgãos mais incríveis do corpo humano, o rim. É um convite para a gente mergulhar na anatomia dele e desvendar como essa pequena maravilha funciona, sabe? É como uma estação de purificação que simplesmente não para nunca. Pois é, a gente pode até não pensar nisso, mas essa estação de purificação já existe e ela trabalha sem parar, 24/7. São os nossos rins. E para entender de verdade como essa filtragem constante acontece, o segredo está em conhecer a estrutura deles por dentro. Bom, então, nossa jornada começa agora, olhando bem de perto. A gente vai começar pelas 2 camadas principais que formam o rim. É ali que toda a mágica da filtragem realmente tem o seu ponto de partida. Basicamente, o rim se divide em 2 grandes áreas. Primeiro, o córtex, que é essa parte mais de fora. E depois, a medula, que é a parte de dentro. Uma coisa legal da medula é que ela tem umas estruturas que parecem umas pirâmides, sabe? Fica fácil de identificar. E dentro dessas camadas, a gente encontra os verdadeiros motores da filtração, os néfrons. Existem 2 tipos deles. A grande diferença entre eles é onde eles ficam e o quão fundo eles vão na medula.
Os que vão mais fundo, os chamados justamedulares, são super importantes para concentrar a urina. É graças a eles que o corpo consegue economizar água. Tá, mas como é que o sangue chega nesses milhões de pequenos filtros? Bom, ele viaja por uma rede super complexa de artérias, como se fossem estradas. Vamos seguir esse caminho agora para entender melhor. Imagina assim, a artéria renal é como uma grande rodovia. Dela saem umas estradas menores que vão se ramificando mais e mais. O sangue passa por entre as pirâmides, faz uma curva por cima delas e sobe em direção ao córtex, até finalmente chegar nas arteríolas aferentes, que são minúsculas. É esse caminho todo que garante que o sangue seja entregue no lugar exato onde precisa ser filtrado, nos néfrons. E olha que dado impressionante sobre esse fluxo. Cerca de 90% de todo o sangue que entra no rim vai direto para o córtex. Isso mostra pra gente que essa camada externa é uma verdadeira usina, sabe? É ali que a maior parte do trabalho pesado de filtração acontece. Ok, depois que o sangue foi filtrado, o que acontece? A urina que foi formada precisa ser coletada e levada para fora. E para isso, o rim tem um sistema de encanamento interno, que é, extremamente eficiente. A jornada da urina começa lá nas pirâmides. Dali, ela vai gotejando para os cálices menores. Esses cálices menores se juntam para formar os cálices maiores, que por sua vez despejam tudo na pelve renal, que é tipo o grande funil do rim. De lá, a urina segue pelo ureter e pronto, completou o percurso para fora do órgão. Agora que a gente já entendeu como a anatomia desse sistema é perfeita, vamos ver o que acontece quando alguma coisa dá errado. A gente vai falar de um problema bem comum e bem doloroso, os cálculos renais, que o pessoal da área da saúde chama de nefrolitíase. E esse problema, olha, é bem mais comum do que se imagina. Estima-se que cerca de 12% da população vai ter um cálculo renal em algum momento da vida. Isso é mais de 1 em cada 10 pessoas. É bastante gente passando por essa experiência nada agradável. E uma coisa curiosa é que os dados mostram que os cálculos renais não afetam todo mundo igual. Os homens, por exemplo, têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver. E a incidência também varia bastante entre diferentes grupos populacionais. Mas afinal, do que são feitas essas pedras? A grande maioria, tipo 75%, é formada por uma substância chamada oxalato de cálcio. Os outros tipos são bem menos comuns. E é aqui que todo aquele nosso papo sobre anatomia se torna fundamental. A dor de um cálculo renal acontece quando ele fica preso, entalado. E a própria estrutura do sistema urinário cria uns pontos de afunilamento, uns gargalos naturais, onde isso tem mais chance de acontecer. E aqui estão eles. Conhecer a anatomia nos ajuda a prever os 3 lugares mais prováveis onde uma pedra pode obstruir o caminho. Bem na saída do rim, depois onde o ureter cruza com os grandes vasos da pelve e, por último, lá na entrada da bexiga. Entender essa jornada complexa dentro do rim, desde a filtragem até a saída da urina, mostra pra gente o quanto esse órgão é vital e, ao mesmo tempo, delicado. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante, né? Sabendo de tudo isso, o que a gente pode fazer para proteger melhor essa fantástica estação de purificação que trabalha sem descanso por nós? Certo, vamos dar uma olhada na usina microscópica que mantém nosso corpo em equilíbrio, o néfron. E tudo se resume a uma estrutura minúscula, mas super complexa que fica dentro dos rins. Apresento a vocês o néfron, a unidade que faz todo o trabalho pesado no rim. Só que tem um detalhe: nem todo néfron é igual. O lugar onde ele fica define o trabalho dele. Basicamente, a gente tem 2 tipos. A diferença entre eles é bem importante. E olha que interessante, os justamedulares são só uma pequena parte, mas são cruciais para concentrar a urina. Então vamos seguir o caminho do sangue quando ele entra em um desses microfiltros. O caminho é este. E a primeira parada de todas é o glomérulo. O começo de tudo é no glomérulo. Ele funciona como um filtro de alta pressão. O trabalho dele é criar um ultrafiltrado do plasma, que já vem sem as células sanguíneas. E 2 barreiras, o endotélio e os podócitos, garantem que só o que precisa passar passe. Agora, esse filtrado inicial vai ser refinado. É a vez da jornada pelos túbulos. Primeiro, ele entra no túbulo contorcido proximal e logo depois na alça de Henle. E é aqui que acontece uma separação inteligente. O corpo reabsorve o que é útil e secreta o que não é.
O que sobrou do líquido segue, então, para o túbulo contorcido distal, que é um ponto de controle. Pensa nessa parte como o centro de comando do néfron, onde ele mostra sua inteligência. Lá dentro, uma estrutura chamada mácula densa fica de olho na concentração de sal no líquido. Se o sal está baixo, ela avisa, e isso dispara uma reação em cadeia para corrigir o problema. E um ponto-chave aqui é que a pressão sanguínea baixa também ativa esse mesmo sistema. Com isso, hormônios como a angiotensina 2 e a aldosterona entram em ação em diferentes partes. E assim, a gente chega na fase final do processo, onde o filtrado finalmente vira urina. É no ducto coletor que a concentração final da urina é, digamos, calibrada com precisão. E aqui está a genialidade do néfron. Ele não apenas filtra, mas regulativamente todo o corpo. No fim das contas, é ele que garante a nossa homeostase e mantém a pressão arterial estável. O que nos deixa com uma última pergunta, e bem importante. E quando esses microfiltros começam a falhar? Sabe, lá dentro dos nossos rins, existe um herói anônimo, um que trabalha sem parar para manter a gente saudável. Nessa análise de hoje, a gente vai fazer uma viagem microscópica para conhecer o néfron, a incrível e minúscula estação de limpeza do nosso corpo. Então, para começar, que tal essa pergunta que está na tela? Quais são as estações de limpeza microscópicas do corpo? Entender a resposta para isso é, na verdade, a chave para entender como o nosso corpo se mantém em equilíbrio. E a resposta? Tá aí. O néfron. Ele é a unidade funcional do rim. Dá para pensar nele como um operário incansável que fica filtrando o nosso sangue, produzindo a urina, jogando fora o que não serve e, claro, guardando tudo que é essencial. E olha, a escala disso é de cair o queixo. A gente não está falando de algumas dezenas ou centenas. São mais de 1 milhão dessas pequenas usinas de purificação em cada rim. É uma complexidade absurda num espaço minúsculo. Beleza, então vamos aprofundar um pouco mais. Embora todo néfron tenha o mesmo trabalho principal, eles não são todos iguais, não. Existem 2 tipos principais e cada um, digamos, tem a sua especialidade. Dá uma olhada nessa tabela. A grande diferença, o pulo do gato, está na função. Enquanto a grande maioria, de 85% a 90% dos néfrons, os corticais, fazem a filtração geral do dia a dia, é a minoria, os justamedulares, que são a nossa arma secreta. As alças de Henle deles são bem longas, e isso é crucial para concentrar a urina. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles nos ajudam a reter água quando a gente está desidratado. Um mecanismo de sobrevivência simplesmente brilhante. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na estação de filtração. É o primeiríssimo passo, onde o sangue, digamos, bruto, chega para ser purificado. E o coração dessa estação é o glomérulo. Pensa num filtro de café, mas assim, 1 milhão de vezes mais sofisticado. O sangue entra ali com pressão e essa rede toda de capilares separa o líquido e as coisinhas pequenas do que é vital e precisa ficar no sangue. E a seletividade desse filtro é uma coisa impressionante. Como está mostrando aí, a água e os pequenos resíduos eles passam. Mas células sanguíneas e proteínas importantes são barradas, ficam para trás. Manter essas proteínas no sangue é vital. Se elas escapassem, o corpo perderia a capacidade de regular os fluidos, e isso seria um desastre. É uma separação com precisão cirúrgica. Ok, filtro passado. Agora, o que acontece com esse líquido? Ele embarca numa verdadeira jornada por uma série de túbulos. Essa é a fase de refino, de reciclagem, onde o corpo vai decidindo o que vale a pena guardar e o que vai ser descartado de vez. Esse esquema aqui é basicamente o nosso mapa, o roteiro do processo. Depois da filtração lá no glomérulo, o líquido passa pela reabsorção em massa no túbulo proximal, depois cria um gradiente na alça de Henle, recebe os ajustes finos no túbulo distal e, por fim, a decisão final no duto coletor. Cada estação com a sua tarefa. Resumindo bem, o túbulo proximal pega de volta a maior parte do que foi filtrado. A alça de Henle prepara o terreno para concentrar a urina. Mas é aqui, no túbulo distal, que a coisa fica realmente inteligente. Ele funciona como um sensor, monitorando o fluido o tempo todo. E o que ele detecta? Bom, isso aciona um sistema de controle incrível. E o mais legal de tudo isso é que não é um processo passivo, automático, sabe? Existe um sistema de controle brilhante que monitora e ajusta tudo em tempo real. Tudo para garantir que nosso corpo seja sempre em equilíbrio. O gatilho para tudo isso é um sensor, com uma espécie de sentinela, chamado mácula densa. Ele fica lá no túbulo distal.
Se ele percebe que a concentração de sal no líquido está muito baixa, o que pode ser um sinal de pressão baixa, ele soa o alarme na hora. E esse alarme, ele aciona a liberação de renina. Pensa na renina como a primeira pecinha do dominó a cair. É ela que dá início a uma reação em cadeia hormonal que vai restaurar o equilíbrio do corpo. É crucial. E aí a gente chega no nome do sistema, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou SRAA. O nome é complicado, eu sei, mas a função dele é super elegante. Manter a pressão arterial e o volume de líquidos do corpo sob um controle bem rígido. E é aqui que a gente entende a estratégia. A renina, ela comanda um ataque em duas frentes, como a gente vê na tabela. A angiotensina age lá no comecinho, no túbulo proximal, para pegar de volta mais sal e água. Ao mesmo tempo, a aldosterona age lá no final, no duto coletor, fazendo exatamente o mesmo ajuste. É uma estratégia super coordenada para garantir que o corpo recupere o que precisa, aumentando o volume de sangue e estabilizando a pressão. E com isso a gente chega na reta final da jornada. Depois de toda essa filtração, reabsorção, regulação, chegou a hora de dar os toques finais no produto que, finalmente, vai ser excretado. Esse duto coletor, ele é o mestre do ajuste fino. É aqui que o corpo dá a palavra final sobre quanta água deve ser reabsorvida. É ele que decide se a urina vai ser diluída para jogar fora o excesso de água ou concentrada, para economizar cada gota. Essa citação resume tudo de forma perfeita. O processo não é só automático, a concentração final da urina é finamente ajustada. Essa expressão finamente ajustada diz tudo. Significa que, dependendo dos sinais dos hormônios, do estado de hidratação do corpo, o ducto coletor toma a decisão final. É o auge da regulação biológica. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu como essa unidade minúscula, o néfron, é a base para regular o equilíbrio do corpo inteiro. E isso nos faz pensar, o que acontece quando essa maquininha tão precisa e delicada começa a falhar? É uma pergunta que realmente bota em perspectiva a importância monumental desses pequenos heróis silenciosos. Vamos mergulhar no mundo microscópico dos rins para entender sua eficiência absurda. É impressionante. Todo santo dia, os rins filtram essa quantidade toda de líquido do sangue. Isso quer dizer que o volume de plasma do corpo é limpo, umas 60 vezes por dia. Esse primeiro passo, a grande filtração, é o que cria o fluido que entra nos túbulos renais. Mas a filtração é só o começo, sabe? Agora que o trabalho de verdade na linha de montagem começa. A primeira estação é a reabsorção. Nela, o que é essencial é recuperado do que foi filtrado. Funciona assim. Primeiro o sódio é bombeado para fora, aí os nutrientes pegam carona e a água segue junto. E olha, a maior parte disso acontece no túbulo contorcido proximal. É bem no comecinho do processo. O mais interessante aqui é a seletividade. O sistema sabe exatamente o que reabsorver e o que descartar. Agora a gente vai para a próxima estação, a secreção tubular. É aqui que o lixo é jogado fora. Substâncias são movidas dos capilares direto para os túbulos para serem eliminadas. Uma limpeza fina. Isso inclui os tais ânions orgânicos, que nada mais são do que moléculas com carga negativa. E agora, o ato final, o ajuste fino do equilíbrio de sal e água do corpo. Para esse ajuste fino, entra em cena dois hormônios-chave, a aldosterona e o ADH. O ADH, basicamente, abre uns portões de água para conservar o líquido quando o corpo precisa. Mas pensa que acabou? Os rins são verdadeiros maestros do nosso ambiente interno. Eles fazem muito mais. Eles controlam de tudo, desde os níveis de potássio até o equilíbrio ácido-base do corpo. Isso mostra que a função renal está totalmente conectada com a saúde do corpo como um todo. Essa linha de montagem super complexa deixa claro quão vital é a saúde dos rins para o bem-estar geral. E aí, hoje a gente vai dar uma olhada numa verdadeira obra-prima da engenharia do nosso corpo, o rim. Mas pode esquecer aquela ideia de que ele é só um filtro, sabe? A gente vai descobrir como o rim é, na verdade, um regulador super inteligente que mantém todo o nosso ambiente interno em perfeito equilíbrio. Então, bora mergulhar nisso. Para começar, se liga nesse número que parece até mentira. 180 litros. É isso mesmo. Essa é a quantidade de líquido que os rins processam todo santo dia. Para ter uma ideia, isso é mais do que cabe em um barril de chopp daqueles grandes. Esse volume absurdo já dá uma pista da eficiência incrível que a gente está prestes a entender. E aí que vem a grande pergunta, né? Se os rins filtram essa quantidade enorme de líquido o tempo todo, como é que o corpo faz para não jogar fora, junto com o lixo, a água, os nutrientes e tudo mais que é essencial para viver?
Esse é o quebra-cabeça genial que o rim resolve a cada segundo. Para entender como ele resolve isso, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da tarefa. A primeira fase do trabalho do rim é basicamente uma operação de filtragem em escala, nossa, industrial. Pensa só nisso. 60 vezes por dia, todo o plasma do sangue passa por essa inspeção. É como se fosse uma central de reciclagem, que literalmente nunca fecha. Fica ali, analisando e processando sem parar a matéria-prima do corpo para decidir isso fica, isso sai. Ok, vamos ver o processo em detalhes. Tudo começa com o que a gente pode chamar de a grande compressão. É um primeiro passo super poderoso, mas que não escolhe muito o que vai, sabe? Basicamente, uma quantidade gigante de líquido é empurrada para fora do sangue. E a velocidade com que isso acontece tem um nome. É a taxa de filtração glomerular, ou TFG. Num corpo saudável, isso dá mais ou menos uns 125 ml por minuto. Imagina que essa é a velocidade da esteira da nossa central de reciclagem, levando todo o material para a próxima fase de seleção. E aqui que a mágica acontece. A gente chega na parte mais inteligente e, sério, a mais impressionante de todo o processo. Depois de ter jogado quase tudo para fora, o rim começa a missão mais importante de todas. É recuperar, de forma seletiva, tudo aquilo que o corpo precisa. E olha só isso, que é a prova da genialidade do sistema. Mais de 99% de tudo que foi filtrado lá no começo é recuperado. É uma eficiência inacreditável. Sem isso, o corpo ia perder todos os seus recursos vitais em questão de minutos. Só aquela pequena lasquinha ali vira urina, o que mostra como esse processo de recuperação é preciso. E claro, essa recuperação não é feita de qualquer jeito. É uma triagem super específica. É como se o corpo dissesse, opa, peraí, água, sódio, nutrientes, isso aqui eu preciso, vou pegar de volta. Enquanto isso, o lixo, como ureia e creatinina, fica para trás para ser descartado. E a maior parte desse trabalho pesado tem um lugar certo para acontecer. É numa área chamada túbulo proximal. Ele é o verdadeiro burro de carga dessa operação toda. O responsável por já recuperar a maior parte da água e do sódio logo de cara. Tá, mas como isso funciona na prática? O mecanismo é de uma simplicidade genial. Primeiro, as células do túbulo gastam energia para bombear o sódio para fora. E depois, a água, por uma lei básica da física, simplesmente vai atrás do sódio. Onde o sódio vai, a água vai junto. Uma relação de causa e efeito perfeita. Ok, chegamos ao passo 3, o descarte final. Depois de recuperar tudo o que é importante, ainda tem uma última checagem de qualidade. É a chamada secreção tubular. É aqui que a nossa central de reciclagem joga fora ativamente qualquer lixinho que tenha conseguido escapar da primeira filtragem. O corpo literalmente pega algumas substâncias que precisam sair e as joga na urina. Coisas como íons de hidrogênio para acertar o pH do sangue e outros resíduos. Pensa nisso como a última chance da central de reciclagem de tirar o lixo e garantir que o sangue vai sair dali limpinho. Mas espera aí, como é que o rim sabe exatamente quanta água ou quanto sal ele tem que guardar? Essa central de reciclagem não funciona no piloto automático, não. A operação toda é supervisionada por gerentes, que são os hormônios. Eles ajustam tudo com uma precisão incrível, dependendo do que o corpo está precisando naquele momento. E os dois gerentes principais são a aldosterona e o ADH. Pensa assim, a aldosterona é a gerente do sal. O trabalho dela é mandar o rim recuperar sódio. E a água, como a gente já viu, vai atrás. Já o ADH é o especialista da água. Ele funciona como uma torneira, abrindo canais para recuperar a água diretamente. E isso explica uma coisa que todo mundo já percebeu no dia a dia. Quando os níveis de ADH estão baixos, menos canais de água se abrem lá nos rins. O resultado? A urina sai mais diluída, mais clarinha. Agora, quando os níveis de ADH estão lá em cima, um monte de canais de água se abre. O corpo recupera mais água e a urina fica bem mais concentrada. No final das contas, quando a gente junta todas essas peças, fica claro que o rim é muito, mas muito mais do que um simples filtro. Ele é um verdadeiro malabarista, o mestre do equilíbrio de todo o corpo. Porque, olha só, além de tudo isso que a gente já falou, os rins também são essenciais para regular os níveis de potássio, o jeito como o corpo usa o cálcio e a vitamina D, e ainda por cima, manter o pH do sangue numa faixa super estreita. O impacto deles na saúde como um todo é gigantesco. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Os nossos rins fazem trilhões dessas ações todos os dias, e a gente nem percebe. É um trabalho complexo, vital e totalmente silencioso. Entender um pouco melhor como funciona essa orquestra biológica toda levanta uma pergunta importante, né?
O que pode ser feito para ajudar nesse trabalho tão essencial? Vamos explorar o sistema de encanamento do corpo, a bexiga e a uretra. É fascinante. Na pauta, o reservatório, como ele estica, o ato de urinar, as diferenças entre os sistemas e quando o controle falha. Primeiro ponto, a bexiga. Pense nela como reservatório de fluidos do corpo. Uma bexiga saudável pode guardar até 1 litro de urina. É bastante coisa, né? Ela fica bem protegida na pelve, atrás do osso púbico, uma posição estratégica e segura. Agora, como ela consegue esticar e apertar? O segredo está nos seus tecidos especiais. O urotélio é o revestimento interno. Ele se expande como um balão conforme a bexiga enche. E a força para esvaziar vem do músculo detrusor. É ele que contrai e expele a urina. Já o trígono é o sensor, uma área na base que avisa o cérebro. Tá na hora. Ok, mas como funciona exatamente o processo de urinar, a micção? Vamos ver. É uma mistura de reflexo automático e controle consciente. Uma coordenação bem complexa, na verdade. Agora, a uretra. Existem diferenças bem importantes entre os sistemas masculino e feminino. Basicamente, a feminina é mais curta, a masculina é bem mais longa e tem um esfíncter a mais. A uretra masculina se divide em 3 partes, prostática, membranosa e esponjosa, cada uma com sua função. Entender tudo isso ajuda a gente a ver por que, às vezes, o controle pode falhar. Um problema comum é a incontinência de esforço. Sabe, aqueles escapes ao tossir ou espirrar? Acontece quando a pressão no abdômen é maior que a força do assoalho pélvico. Fatores como múltiplos partos e obesidade podem enfraquecer essas estruturas de suporte com o tempo. Isso tudo faz a gente pensar. Como os hábitos do dia a dia podem proteger nossa saúde urinária? Olá! Sabe, quando a gente pensa no corpo humano, o que vem primeiro na cabeça? Coração, cérebro, pulmões, né? Mas e se eu disser que existe uma máquina super sofisticada, totalmente automática, que trabalha ali, quietinha, uma que a gente usa todo santo dia e nem se dá conta? Pois é, hoje a gente vai explorar justamente essa máquina, o sistema urinário inferior. Essa sensação é uma coisa que todo mundo conhece, né? Mas por trás daquele impulso, daquela vontade de ir ao banheiro, tem uma coreografia, nossa, super complexa de músculos, nervos, tecidos especiais. Então bora mergulhar nisso para descobrir que engenharia incrível é essa que está por trás de um dos processos mais fundamentais do corpo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender o design da bexiga. Depois, vamos decodificar o processo de urinar em si. Em seguida, comparar as anatomias masculina e feminina e, por fim, vamos ver o que acontece quando esse controle todo falha. Então, vamos começar pela arquitetura da bexiga. E olha, ela não é só um saquinho de armazenamento, não. É um órgão super dinâmico construído com materiais extraordinários, sabe? Tudo perfeitamente projetado para a função que ela tem. E aqui começa a parte fascinante. O urotélio, pensa nele como um tecido de altíssima tecnologia, quase um origami biológico. Ele reveste a bexiga por dentro e tem essa capacidade, assim, única de se esticar, de se desdobrar, conforme o volume aumenta, sem rasgar. E o mais genial é que essa elasticidade toda permite que a bexiga armazene a urina sem criar uma pressão perigosa que poderia, sei lá, voltar e danificar os rins. É incrível. Ok, se o urotélio é esse revestimento que expande, o músculo detrusor é o motorzão potente da história. É uma rede de músculo liso que forma a parede da bexiga. Ele fica totalmente relaxado para deixar a bexiga encher e quando chega a hora H, ele se contrai com uma força que, olha, é surpreendente para expelir a urina. Ele é o ator principal no ato de urinar, com certeza. Agora, dentro da bexiga, tem esse marco anatômico que é crucial, o trígono. É uma área bem lisa, em formato de triângulo, que fica na base do órgão. Os 2 cantos de cima são onde os ureteres, que vêm lá dos rins, se conectam. E o canto de baixo é a porta de saída para a uretra. Pensa nele como um centro de controle de tráfego, garantindo que o fluxo siga sempre na direção certa. E qual a capacidade de tudo isso? É impressionante. A bexiga pode segurar até 1000 mililitros, isso mesmo, 1 litro inteiro de urina. Isso só mostra o quão incrível é a elasticidade do urotélio e a capacidade de relaxamento do músculo detrusor. Os dois trabalhando, assim, em perfeita harmonia. Beleza, agora que a gente já entendeu as peças, vamos ver como elas trabalham juntas. O ato de urinar, que o nome técnico é micção, é uma interação fascinante entre o sistema nervoso autônomo e o nosso controle voluntário.
Envolve todo um sistema de portões, os esfíncteres, que operam tanto no automático quanto sob nosso comando. Vamos quebrar esse processo em etapas. Primeiro, a fase de armazenamento. A bexiga está relaxada, como um balão enchendo devagarinho, e os portões de saída estão fechados. Depois, a percepção. Conforme a bexiga estica, os sensores na parede mandam um sinal. Atenção, o nível está subindo. Aí vem a vontade. O sistema nervoso causa uma leve contração na bexiga, e é isso que a gente sente como desejo de urinar. É o corpo perguntando, e aí, podemos ir? E aqui entra a mágica do nosso controle, a liberação voluntária. Quando a gente decide que é o lugar e a hora certa, a gente manda um comando para relaxar o portão de saída externo e pronto, a mixama acontece. Por último, o reinício. A bexiga se esvazia, o portão fecha e o ciclo começa de novo. É um balé perfeito entre reflexo e controle consciente. Vamos agora para as diferenças anatômicas, porque o caminho de saída da urina, a uretra, é bem diferente entre homens e mulheres. E isso, claro, tem implicações bem importantes. E essa imagem aqui ilustra o contraste de um jeito brilhante. A uretra feminina é bem curtinha, tem só de 3 a 5 centímetros. E o ponto crucial, ela não tem o esfíncter interno, aquele portão involuntário. Já a uretra masculina é bem mais longa, com uns 20 centímetros, dividida em 3 seções, e ainda tem aquele esfíncter interno, que dá um nível a mais de controle. Essas diferenças de estrutura são fundamentais. Entender essa anatomia toda nos leva direto para o nosso último tópico. O que acontece quando esse sistema de controle tão bem ajustado é comprometido? Vamos falar um pouco sobre a incontinência por estresse. Então, a incontinência por estresse não é uma doença. É mais um problema mecânico. Acontece quando a pressão dentro do abdômen aumenta, de repente, tipo numa tosse, num espirro ou ao levantar algo pesado. E o mecanismo do esfíncter não tem força o bastante para manter o portão fechado. Aí fica a pergunta, né? Por que é que esse mecanismo, que normalmente é para ser tão robusto, pode enfraquecer? Bom, existem vários fatores que podem comprometer a força do assoalho pélvico e dos músculos do esfíncter. Os fatores de risco mais comuns, por exemplo, incluem ter tido múltiplos partos, que podem esticar os músculos do assoalho pélvico, a obesidade, que aumenta a pressão crônica nessas estruturas, e também atividades que causam picos de pressão repetidos, como uma tosse crônica ou o hábito de levantar muito peso. Essa citação nos lembra de algo muito importante. O corpo não é uma coleção de partes isoladas. Entender a mecânica da bexiga e da uretra nos ajuda a compreender como fatores como o parto ou o peso corporal podem impactar uma função que, aparentemente, não tem nada a ver. Tá tudo interligado. E assim a gente termina essa nossa análise. A bexiga e a uretra formam um sistema que equilibra armazenamento e liberação, reflexo e controle de um jeito quase perfeito. E isso leva a gente a uma reflexão final. Se essa máquina oculta já é tão complexa, imagina quantos outros processos incríveis estão acontecendo no nosso corpo agora mesmo, completamente fora da nossa consciência. Muito obrigado pela companhia